Quem estava aqui ontem? E esse ano a gente fala sobre identidade, propósito, posicionamento. E às vezes a gente foge, como eu às vezes fujo. Eu sei da minha identidade, sei do meu propósito, preciso me posicionar, me posiciono em muitos aspectos, mas também acabo fugindo de muitos aspectos. E eu acho que você também acaba vivendo isso na sua realidade. E assim como a gente começou a peça ontem, digamos que essa é a peça ato 3, parte 3 da peça. Ontem vocês conheceram a personagem Ana, de 40 anos, que não era cristã, que viveu muitos traumas na sua infância, que não tinha identidade, que havia vivido inúmeros abandonos. E vocês viram também o poder de uma evangelista. Nós não quisemos colocar a figura do próprio Espírito Santo ou de Jesus, mas quisemos colocar a figura de uma mulher que se posiciona como evangelista e o poder que ela carrega. O poder que o evangelista carrega ao pregar o evangelho para uma pessoa sem Jesus. E assim como vocês viram ontem, a pessoa que estava com o coração completamente destruído e ela recebe um novo coração através da vida do evangelista, através do pastor, através daquela pessoa que ela é esse intermediário na missão do Senhor aqui na terra. E aí vocês viram também no final da noite de ontem, que mesmo em momentos que a gente se entrega para Jesus, e passa-se tempo, passa-se muitos anos, a gente acaba às vezes caindo num sono, caindo numa frieza espiritual, caindo num distanciamento daquele propósito e daquela identidade que Deus colocou sobre as nossas vidas. Porém, nós temos o Espírito Santo que vive e habita dentro de mim e de você, e que todo o momento Ele está como aquela voz no áudio ontem: desperta! Desperta, desperta. Às vezes a gente não escuta, às vezes a gente até escuta, mas ignora. E às vezes a gente escuta e finalmente vive a virada de chave. E nessa tarde, nessa meio tarde, noite, eu quero trazer luz a um entendimento a respeito de algumas coisas para aquilo que Deus vai fazer à noite. Eu estou preparando vocês para a pastora Lília. Então a mensagem agora dessa tarde é sobre a mala do propósito. Fala, a mala do propósito. Tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus já está dentro de você. Você já carrega. Eu entendo que nessa noite eu creio que eu já estou falando para filhas de Deus. Eu creio que todas vocês são nova criatura. E por isso eu posso dizer para você, você já carrega tudo que você precisa para viver o propósito de Deus para você. E eu quero que você olhe para essa mala, ela representa a sua vida, tá? Deus, Ele já encheu você para o seu destino. E agora eu quero que você reflita comigo. Quando você precisou viajar e você não sabia o seu destino, você não sabia para onde você ia viajar, o seu marido fez uma surpresa para você, o seu pai ou a sua mãe, alguém fez uma surpresa e falou: eu vou te dar uma viagem de presente, mas eu não vou falar para você para onde você vai, eu vou apenas dizer para você que roupa que você vai colocar na sua mala. E aí ele começou a descrever: olha, você vai colocar na sua mala uma blusa de manga comprida, você vai colocar uma calça segunda pele, você vai colocar meias, tênis, sapatos confortáveis, você vai precisar colocar casacos bem peludos, bem quentinhos. E aí, com essa descrição, que lugar você poderia imaginar? Uma praia? Você iria para a praia de casaco? De segunda pele? Não. Eu acho que você imaginaria um lugar bem frio, né? E se eu virasse e falasse: olha, na sua mala
você vai colocar uma blusa regata, sem manga, bermuda, short, havaiana. Você coloca um maiô, uma toalha. Será que você imaginaria que você estava indo para o Alasca? Não. Por quê? Porque o que você coloca dentro da mala revela o seu destino. Você pode até não saber exatamente, tá bom, eu vou para tal país, eu vou para tal cidade em tal país, mas você sabe o seu destino final, no sentido se é frio, se é quente, se é mais ou menos. Se você vai ficar muitos dias, a pessoa vai virar para você e falar, olha, talvez você precise levar 2 malas. Ou se você vai ficar muito rápido, a pessoa fala, nem precisa de mala, só uma mochila já serve. Então a nossa vida, e eu quero que você olhe a mala como a sua vida, o que está dentro de você revela a você o propósito, o destino. Em Jeremias 1:5, diz assim, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Ou seja, aqui está falando que Deus já sabia quem você seria, Ele já te conhecia. Então aqui eu quero dizer para você que você não foi feita no estilo Ford, de formação de carro, que é feito em série, tudo igual, mesmo tamanho do pé, mesmo quantidade de cabelo, mesmo... Não, você foi feito sob medida. Tudo em você foi escolhido, formado calculadamente pelo Pai. Você não é uma obra do acaso, você não é uma consequência. Você é um projeto intencional do Senhor. Você é. E Deus te trouxe aqui para Ele fortalecer a sua identidade. A identidade que nós temos é a soma das características que formam você. Existem características que lhe são peculiares, que lhe são únicas. Pode até passar já o slide. Então, Deus, na mala do propósito, pode passar o outro. E a minha pergunta nessa noite é, vamos abrir a nossa mala? Vocês já distribuíram o papel? Você recebeu aí algo que já você vai usar. O que tem dentro da nossa mala? Como assim, pastora? O que tem dentro da nossa vida? Quem você é? Quais são as características que formam você? E eu poderia falar inúmeras coisas, mas eu vou me ater a 4 coisas. Primeiro, eu quero falar com você sobre personalidade. Você já ouviu essa palavra? Personalidade? A personalidade fala do que somos interiormente, do que somos por dentro. São coisas que você já nasce com ela. Não tem a ver com o desenvolvimento ao longo da sua vida. Faz parte do seu interior, do seu ser. Porque tem coisas na nossa identidade, porque eu não sei se você sabe, Deus nos criou um ser humano adaptável. O que isso significa? Nós sugamos tudo que a gente vive ao nosso redor. Por isso que a gente fala que o meio influencia na sua vida. O meio não é determinista, mas ele influencia grande parte da sua vida. Porque nós sugamos. Tem até seres humanos que falam assim, eu sou uma esponja. Se eu tiver com alguém feliz, eu vou estar feliz. Se eu tiver com alguém triste, eu vou estar triste. Se eu tiver com alguém deprimido, eu vou ficar deprimido. Porque são pessoas que absorvem. Mas seja de forma forte ou fraca, nós somos seres que a gente absorve as coisas. Então isso vai formando a nossa identidade. Mas a personalidade não. A personalidade é uma coisa que você amadurece ou não. Mas ela é você. Você é dentro, né? A personalidade. Deus usa ambas personalidades.
Não existe uma personalidade mais santa, mais perfeita. Durante muitos anos da minha vida, eu questionei Deus por que eu tinha a personalidade que eu tinha. Por que eu tinha o temperamento que eu tinha. Por que eu era do jeito que eu era, se não era o certo de se ser. Porque por muitos anos, eu não sei vocês, porque eu acho que vocês são novos, né? Vocês são novinhos. Só tem gente nova nessa noite aqui. Mas eu vivi uma fase do cristianismo que tinha uma lista. Uma lista do que era santo, do que era certo, do que era proibido, do que era pecado. E eu costumava dizer que aquelas listas, a gente era mais do demônio do que de Deus. Porque tinha a lista do tal do piercing. Quem lembra dessa época? Cada piercing era uma porta de um demônio na nossa vida. E aí eu falava, gente, eu tenho mais porta para demônio do que para Deus? Como é isso possível? E por muito tempo eu olhava e eu falava, Deus, por que o Senhor me fez ser assim? Se não é ser assim que te agrada. E por muitos anos eu vivi uma angústia na minha alma por eu ter a personalidade, por eu ter a identidade que eu tinha, por eu muitas das vezes ser de um jeito que não era o jeito certo da filha do pastor ser, que não é do jeito certo da esposa do pastor ser, que não é o jeito certo da pastora ser. E por muito tempo eu não entendia por que Deus tinha me feito ser assim. E por isso eu trouxe isso essa noite, essa tarde. Porque eu quero que você entenda quem você é. Eu quero que você conheça quem você é. Porque o conhecimento, ele abre uma porta. O conhecimento é um poder que Deus te dá. Porque quando você se conhece, você começa a entender os caminhos que Deus fez você trilhar e que há um propósito divino naquilo. Então vamos lá. Faz aí esse teste rapidinho. E essas perguntas não é para você pensar muito não, porque se você pensar muito, você vai acabar não respondendo. É para ser rápido. Responde a primeira que vem na sua cabeça. Enquanto você responde aí, eu vou tomar uma água aqui. Existem personalidades que elas são mais fortes, extrovertida. Existem personalidades que são mais fortes introvertidamente. São as personalidades que se chamam quentes, calorosas, né? Impulsivas, fervorosas. E existem as personalidades que elas são mais frias, que elas são mais introspectivas, que elas são mais quietinhas, mais calmas. E esse teste, ele vai assim, gente, só ajudar você a mais ou menos se conhecer. Porque o autoconhecimento faz parte da jornada cristã. O autoconhecimento é um segredo para a gente vencer as nossas fraquezas, para a gente poder superar as nossas barreiras. O autoconhecimento também nos ajuda a fortalecer aquilo que é bom, aquilo que é forte em nós. O autoconhecimento também é uma jornada. Não significa que você vai sair daqui hoje sabendo tudo sobre você. Esse teste, ele não é uma coisa determinista, é apenas uma luz no caminho. Quando você terminar de responder, você vai ver que todas as perguntas têm A, B, C e D. Quando você terminar de responder as 12 perguntas, você vai contar
quantas perguntas você respondeu A, quantas perguntas você respondeu B, quantas perguntas você respondeu C, quantas perguntas você respondeu D. E aí você vai ver qual foi a maior. Por exemplo, quando eu fiz esse teste ali em cima, quando eu estava preparando, o meu deu, de 12, deu assim, 6B. Então, assim, mais da metade me deu a letra B. E aí, no final, nas últimas folhas, você vai ver um resumo da personalidade. Eles dão até um nome para a personalidade. Então, e aí você pode até ver, nossa, isso faz muito sentido. É isso mesmo. Ou você vai falar assim, não sei se é bem isso. Mas quando eu fiz o teste, porque eu testei antes de passar para vocês, irmãos. Para mim fez muito sentido. Para mim, assim, foi match. 100%, assim, fez sentido. E realmente eu meio que concordei muito com aquilo mesmo. E aí você não vai ler agora, você vai levar para casa, você vai ler depois. Eu gostaria de, nesse momento, chamar uma pessoa muito importante, que é a minha mãe. Quero chamar a minha mãe porque ela foi uma pessoa que me ajudou muito no autoconhecimento. Ela sempre ministrou sobre a segunda característica que nós temos, que é chamada de temperamentos. Quem aqui já ouviu essa palavra? Temperamentos. Sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico. E aí eu quero pedir para minha mãe dar um breve resumo para ajudar a gente a descobrir qual é o temperamento predominante que cada um aqui tem. Amém. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar desse tema. É um tema que eu estudo desde a minha adolescência. E através desse tema eu aprendi assim a me relacionar com as pessoas. Porque eu aprendi a conhecer que cada pessoa tem um jeito de agir por causa do seu temperamento. Sendo que eu vou brevemente, como a pastora pediu, fazer uma encenação aqui para que você possa entender um pouquinho do que é cada temperamento. Mas antes, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, nós, servas do Senhor, não somos escravas do nosso temperamento, porque nós nascemos com Ele, mas o Espírito Santo, Ele vai trabalhar na sua vida e vai pegar os lados positivos e vai fortalecer para usar você na obra. E os lados negativos, Ele vai quebrar esses lados negativos para que você possa superar essas dificuldades, né? E tinha uma outra coisa também, mas eu esqueci. Vamos lá. Eu vou peguei emprestado aqui essa mala linda, maravilhosa, eu vou virar ela de costas. Agora ela não é mais mala. Ela vamos usar nossa imaginação. Você vai olhar para ela é uma pedra muito pesada, tá? Você não está olhando para uma mala, você está olhando para uma pedra pesada. E eu vou pedir aqui duas voluntárias para ficar aqui nesse cantinho aqui, que eu vou precisar em algum momento usar. Duas pessoas voluntárias, vem e fica aqui nesse cantinho aqui. Quem pode vir? Duas? Rapidinho. Elas estão intercedendo, deixa elas ali na missão delas. Vem, as duas. Aí vocês ficam aqui nesse cantinho, que em algum momento eu vou chamar vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro lugar, há muitos anos atrás, psicólogos, estudiosos, dividiram o temperamento do ser humano em 4 temperamentos básicos. É importante dizer também que de lá para cá, muitos estudos existem. Hoje em dia, existem até pessoas que criaram outras ramificações. Mas eu gosto muito desses 4, que eles são mais simples, para a gente entender como agimos. Então, vamos lá. Então, vou chegar mais para lá um pouquinho. Aí os 4 temperamentos, eles se subdividem. Tem
os temperamentos introvertidos e os extrovertidos. Então, de cara, você já começa a se reconhecer. Não, eu sou uma pessoa mais introvertida. Ou não, eu sou uma pessoa mais extrovertida, falante, comunicativa. Então, já divide aí os dois. Então, dentro dos introvertidos, existem os melancólicos e os fleumáticos. Dentro dos extrovertidos, existem os sanguíneos e os coléricos. Então, eu vou agora fazer aqui uma encenação de que, vamos dizer que aqui é uma estrada, e eu sou uma pessoa, vamos começar pelo melancólico. Eu sou uma pessoa melancólica, e eu vou andando nessa estrada. De repente, eu paro diante dessa pedra. Detalhe, vamos usar a imaginação. Essa pedra, ela está atrapalhando o meu caminho. Eu não tenho como passar, nem por aqui, nem por aqui. Ela me prende. O que o melancólico faz? Ai, meu Deus, o que eu faço agora da minha vida? Senhor, tem misericórdia. Oh, Deus. Irmãos, eu não sou artista, então não sei fingir chorar. Vocês chorem por mim. Oh, Deus, me ajuda. O que eu vou fazer? Essa pedra no meu caminho, eu não sei o que fazer. Aí o melancólico chora, porque a pedra está ali, e ele não sabe o que ele vai fazer. Ele só sabe chorar e perguntar para Deus: Senhor, o que eu faço? Esse é o melancólico. Agora eu volto para cá. Agora vamos o fleumático, que é o segundo temperamento da linha introvertida. O fleumático vai andando, Uma pedra, espera aí, o que eu faço? Eu não posso continuar andando, porque a pedra está no meu caminho. Já sei, vou ficar aqui no meu canto, vou pegar alguma coisa, vou sentar aqui. Sabes uma coisa? Eu vou ficar aqui sentadinha, esperando. Alguma hora alguém vai passar e vai tirar essa pedra. Vou ficar aqui. Eu não vou não, estou cansada. Vou ficar aqui, vou esperar aqui até alguém aparecer e tirar essa pedra do caminho. Esse é o fleumático. Agora vamos para os extrovertidos. Extrovertidos, vamos ao sanguíneo. O sanguíneo vai andando. Uma pedra, que legal. Meninas, venham. Vamos. Nós não podemos subir na pedra, então faz de conta que a gente está subindo na pedra. Que legal, meninas, gostaram? Divertido, né? Que legal essa pedra no caminho, que bom, né? Obrigado, pode voltar para lá. Então o sanguíneo acha o máximo. Que experiência maravilhosa. Eu estava andando nesse caminho e nem imaginava que eu ia encontrar uma pedra tão bonita, tão linda, tão grande. E agora, para terminar, meninas, não desçam. Agora que vem a parte de vocês vão entender. Vocês vão entender, pode ficar ali. Agora, o colérico. O colérico é o segundo do temperamento extrovertido. O colérico vai andando, aí ele anda, chega. Peraí, uma pedra? Essa pedra está fazendo aqui? Não, mas essa pedra não pode ficar aqui não. Tem que tirar essa pedra aqui, eu tenho que caminhar. Eu tenho que ir, eu tenho um destino. Eu não posso perder tempo, não. Meninas, por favor, vem cá. Tirem essa pedra aqui, carreguem. Pode pegar. Carrega a pedra, as duas. Faz força. Finge que está pesado, mas faz. Pode pegar e leva para qualquer lugar. Isso, pronto.
Isso, meninas, pode levar, leva mesmo. Parabéns, vocês são ótimas. Vocês cumpriram muito bem a tarefa de vocês estão liberadas. O colérico, ele é aquele que vê o problema, mas ele arranja a solução. Mas geralmente a solução está em outras pessoas fazerem, porque o colérico, ele não bota a mão para fazer não, mas ele é capaz de conseguir pessoas para resolverem o problema para ele. Perceberam a diferença? Muito interessante. Se você analisar ao seu redor, você vai encontrar essas 4 características de atitudes diante dos problemas da vida. Isso é só um resumo de toda uma palestra que não vai ser dada agora, a respeito desse tema tão interessante que se chama temperamentos. Muito obrigada, pastora. Qual é o temperamento que vocês acham que minha mãe é? Extrovertida, introvertida? Vocês acham que minha mãe é introvertida ou extrovertida? Ela é uma introvertida curada. Porque, pede a Milene para vir pegar esse microfone aqui, para ver se a Milene vai pegar o microfone. Ela vai, correr, porque ela é muito tímida, né? Ela é introvertida nesse aspecto. E a minha mãe é uma introvertida curada, porque ela pega o microfone e ela fala, e ela cria essa encenação toda. Então, assim, nós não somos escravos do nosso temperamento. Nós não somos escravos da nossa personalidade. Pela graça de Deus, Jesus, Ele conquistou na cruz a nossa liberdade. Então, não seja você a escravizar a si mesma. Porque às vezes a gente se escraviza. A gente se escraviza na criação que a gente recebeu. A gente se escraviza se a gente teve oportunidades na vida ou não. A gente se escraviza a vitimismo, aos traumas, a pensamentos limitadores. Mas nessa noite você vai se libertar de toda a escravidão que você mesma se colocou. Porque a sua personalidade e o seu temperamento, eles vão colaborar para o propósito de Deus na sua vida. Pedro, ele era muito impulsivo. Talvez você vai ler na Bíblia e você vai ver, vai concordar comigo, que Pedro era um discípulo de Jesus impulsivo. Tanto que tem um momento que Jesus vira para Pedro e fala: arreda Satanás. Você não quer as coisas de Deus, você quer as coisas dos homens. Como que você agiria se seu pastor virasse para você e falar: arreda Satanás? Acho que você ia ficar zangado, chateado, né? Paulo, ele era extremamente racional. Paulo, eu não sei o temperamento de Paulo, mas nas cartas nós vemos que ele dá muita direção. Então até imagino que Paulo fosse um colérico, no sentido que ele liderava e ele trazia a resolução dos problemas. João era sensível. Então imagino que João era mais um melancólico, ele era mais sensível. Todos na Bíblia tiveram seus temperamentos, e quando eles tiveram um encontro com Deus, um encontro com Jesus, eles tiveram a transformação dos seus temperamentos. E a transformação do temperamento e a transformação da sua personalidade vem de uma vida com Deus. Na conferência você vai receber unção com óleo, pessoas vão tocar na sua mente, vão orar por você. Aqui nos cultos da igreja, geralmente a gente tem vários moveres proféticos, mas o que vira a chave na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Então não adianta você vir nessa conferência, receber, sair daqui. Gente, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, Deus me deu uma mãe e um pai que puderam me enviar para todo tipo de conferência. Eu lembro que chegou uma fase na minha vida que minha mãe falava assim: eu quero enviar você para uma fazenda, para você ter a experiência de tirar leite de vaca, para você ter a experiência, né? Eu tá rindo ali.
ela não conseguiu me levar para uma fazenda, mas ela me levou para o Paraguai para eu ficar na casa de uma família cristã no Paraguai que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, assim, graças a Deus, minha mãe foi essa mulher impulsionadora na minha vida, que me deu toda a possibilidade de eu viver. Então, eu sei o que eu estou falando quando eu digo para você que a gente vem para a conferência, recebe, sai daqui cheio com fogo, a gente sai daqui querendo pregar para todo canto. Mas se na segunda-feira, se na terça-feira você não orar, você não ler a Bíblia, se você não jejuar, se você não for ter seu tempo a sós com Deus, se você não construir um relacionamento com Deus, nada muda. Porque somente o seu relacionamento com Cristo vai mudar o seu dia a dia, a sua vida comum. E, gente, a vida, ela é feita de dias comuns, não é feita de conferência. A vida não é feita de extraordinário, mas o dia comum gera o extraordinário. Então, pega o seu temperamento, pega a sua personalidade, passa pelo sangue de Jesus todos os dias. E agora, você tem dentro de você, cadê a mala? Volta a mala. Você tem dentro de você dons, talentos, habilidades. Gente, não é soberba e arrogância você reconhecer que você é bom em alguma coisa. Soberba e arrogância é você achar que não tem ninguém melhor que você é a última Coca-Cola da vida. E você achar que você que tinha que estar naquele lugar, porque você tem tudo o que precisa para estar naquele lugar. Não. Você precisa saber quem você é. E você precisa saber, poxa, eu sou muito bom nisso aqui. Então pega essa folha que eu te dei, escreve atrás 3 qualidades que você tem, 3 habilidades, na verdade, 3 habilidades que você tem. Por exemplo, vou falar de mim. Eu sou comunicativa. E me comunicar, falar, é uma habilidade. Pelo menos as minhas discípulas falam que eu me comunico bem. Meu marido fala que eu me comunico bem. Eles ficam brincando comigo, falando que eu tenho talento para ser blogueira, sabe? Mas eu não concordo, não. Mas as pessoas falam que eu me comunico bem. Então, a comunicação é uma habilidade. Eu, por exemplo, eu sou habilidosa com coisas gráficas. Porque quem fez toda a identidade visual da conferência fui eu. Quem fez a arte para a camisa foi eu. Então, eu tenho habilidades com designer gráfico. Uma vez eu até pensei em fazer faculdade de designer gráfico. Eu tenho uma habilidade nisso. Uma outra habilidade que eu tenho é, por exemplo, na fotografia. Talvez você não saiba, mas eu fiz um curso, fiquei não sei quantos meses indo e voltando de Niterói, que eu fui fazer um curso de fotografia. Então, eu tenho uma formação em fotografia, a formação básica em fotografia. E, segundo a minha mãe, que eu acho que ela não é mentirosa, eu tenho uma certa habilidade em fotografar também. Talvez você não sabia disso, está sabendo agora. E na minha adolescência, eu fiz curso de filmagem, de edição de vídeo, então eu também tenho habilidades nessa área. Muitos vídeos da igreja, muitas coisas da igreja, Débora que o diga, tadinha. Toda vez eu encho Débora faz esse vídeo aqui pra mim. Mas não é assim, Débora, é assado. E aí eu vou falando com ela, e aí a gente vai trocando figurinha. Porque eu tenho essa habilidade. E talvez eu teria muitas outras. E não é soberba você falar das habilidades que você tem. E eu te dei, o tempo para você escrever 3 habilidades. Talvez você tenha dificuldade. Que habilidade que eu tenho? Cadê alguém aqui para me ajudar? Para eu perguntar, qual habilidade aí que eu tenho? Não sei. Porque quando eu comecei a fazer essa análise do autoconhecimento, eu tive dificuldade de reconhecer quais eram os meus pontos fortes. Hoje eu falo com naturalidade para você, mas há alguns anos atrás eu tinha extremamente dificuldade. Eu virava para meu marido e eu falava, eu sou boa em quê? Porque eu tinha uma visão deturpada na minha mente que eu não era boa em nada. Na minha mente, eu olhava para minha irmã e eu falava, nossa, como eu queria ser como a minha irmã, porque desde que ela era
pequenininha, ela já amava desenhar, ela já dizia que ela ia fazer faculdade de artes, ela já dizia que ela ia ser artista. E eu ficava assim, eu vou ser o quê? Eu vou ser o quê? O que há de bom em mim? Que habilidade que eu tenho? E aí eu fui mergulhar no Senhor. E eu fui fazer o seminário. E o seminário, gente, eu tinha 23 anos de idade. Então eu fiquei por 22 anos de idade achando que eu era o pó, achando que eu não tinha valor, que eu não era nada. Eu achava até que eu não gostava de trabalhar. E aí eu fui para o seminário e eu me apaixonei pela teologia, e eu me apaixonei pela leitura bíblica, e eu me apaixonei pela vida devocional, e eu falei, eu encontrei o meu lugar. Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei as minhas habilidades. E isso foi sendo trabalhado em mim. Então os dons que você tem, os talentos, as suas habilidades, talvez você não se lembrou, mas de repente Deus já te deu um dom espiritual, que você nem colocou aí como habilidade, mas foi uma habilidade que o Espírito Santo te deu. Os dons espirituais, você foi chamado para ser evangelista, pastor, mestre, apóstolo, eu esqueci de um profeta. Porque isso também tem a ver com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Se encaixa, se enquadra. Então a sua personalidade, o seu temperamento, as suas habilidades, os seus dons e talentos, tudo isso vai somando e vai formando você. Sabe uma outra coisa também? As suas experiências de vida. Talvez ninguém passou pelo que você passou, ninguém viveu o que você viveu, e há um propósito nisso. Eu lembro que eu assisti uma palavra de um pastor, eu acho que ele era chinês. Eu sempre confundo, gente, chinês, coreano, japonês, para mim eles são tudo igual. Desculpa. Mas eu não lembro o nome dele, foi até lá na Lagoinha, isso tem mais de 10 anos. Mas eu lembro da história que foi muito marcante para mim, porque ele falou que ele viveu um momento ruim na vida dele, onde a casa foi... bandidos invadiram a casa dele, roubaram a casa dele, e a filha mais velha dele foi violentada por 7 homens. E ele viveu aquele trauma em família, aquela dor em família. E aí ele vai e fala, né, no dia ele falou assim, olha, hoje minha filha, ela tem 30 anos, ela é formada em psicologia e ela é focada em ajudar mulheres que são vítimas de violência a superar a violência, a superar aquilo, a virar a chave. Pastora, então você está falando que Deus fez ela passar por aquilo para isso? Não, porque Deus não faz mal para a gente. Deus não maquina o mal, Deus não planeja o mal, mas a Bíblia diz que Deus, Ele converte o mal em bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então Deus não faz mal para ninguém, mas Ele pega a sua dor, Ele pega aquilo pior que você viveu e Ele te prepara para que você seja um canal de cura, para que você seja um canal de transformação de vidas. Quantas pessoas concordam comigo que ser médico é muito legal, porque é muito legal poder salvar a vida das pessoas? E às vezes você está perto de alguém que está passando mal, e às vezes você pensa, poxa, eu podia ser um médico aqui agora e salvar a vida dessa pessoa, né? Ou ser um bombeiro, ou uma pessoa que saberia fazer a ressuscitação. Porque nós temos às vezes essas coisas, quem aí vê filme, série, policial, de médico, essas coisas, que vê as pessoas, né, sendo salvas. Eu quero dizer para você que você tem um poder de curar a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas, de salvar a vida das pessoas, talvez não da morte física, mas da morte espiritual, que é a pior morte de todas. Porque se hoje eu morrer, é para a glória de Deus, porque eu vou me juntar ao Senhor. Mas talvez aquela pessoa que está perdida lá, que não conhece Jesus, se ela morrer, ela está perdida literalmente.
porque ela vai para o inferno. E você pode curar, você pode restaurar, você pode salvar, se você se colocar como um instrumento nas mãos de Deus. Então pega a sua personalidade, o seu temperamento, as suas habilidades, os seus gostos. Parece ser bobo, né? Quem aqui gosta de café? Tem gente que não gosta de café. Gente, tem algum motivo para você não gostar de café? Quem aqui gosta de café sem açúcar? Existe um propósito para você gostar de café sem açúcar. E existe um propósito para você gostar de café com açúcar. Gente, tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Paulo diz, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Já estou terminando, tá, gente? Destravando a mala, o que está impedindo você hoje de ser um instrumento do Senhor? Porque você está cheio. Você tem o seu temperamento, a sua personalidade, as suas habilidades. Você é bom em alguma coisa? Sim, você é. Você tem sua vida de experiência. Com certeza, você pode ensinar algo a alguém, porque sempre tem alguém que não passou pelo que você passou. Sempre tem alguém que não sabe fazer determinadas coisas que você sabe. O que está impedindo? Talvez o que esteja impedindo você seja a comparação. Numa vida de rede social, você olha para o melhor dia daquela pessoa no seu pior dia. Mas você não sabe o que aquela pessoa está vivendo fora das redes sociais. Talvez aquilo seja uma máscara e você está sendo injusta com você. Às vezes você é injusta com você quando você se compara com o seu eu do passado. Hoje você é mãe, você é casada, hoje você tem demandas que você não tinha quando você era solteira. Você se compara com inúmeras pessoas, inúmeras situações, inúmeras circunstâncias. E isso pode estar fazendo você querer a mala que não te pertence. Porque às vezes você olha para a mala do outro e você pensa assim, cara, que mala bonita. Poxa, eu gostaria tanto de ter aquela mala. E às vezes você não sabe o que tem dentro daquela mala. E às vezes a sua mala está arrumadinha, organizada. Pensa aí agora numa mala dourada, cheia de cocô de vaca dentro. Só que você está vendo o quê? A mala dourada. Você ia querer essa mala? Agora imagina uma mala surrada com $1 milhão dentro. Qual mala você ia querer? Mas como você sabe que a mala surrada tem $1 milhão e a mala dourada tem coisas indesejadas? Você não sabe. Então olha para a sua mala. Olhe para você. Porque na sua mala tem $1 milhão. Porque é a sua vida. E a sua vida vale mais do que uma mala dourada bonita. Você tem um valor depositado dentro de você que Deus te deu. E você às vezes não vê o seu brilho. Vou fazer um negócio legal. Eu não sei se aqui faz. Espera aí, deixa eu ver se aqui faz. Não, aqui não faz. Pega o celular aí, liga a lanterna do seu celular. Aí você vai pegar o seu celular, você vai ligar a lanterna, você vai botar a tela do seu celular no seu rosto. Não é a luz, é a tela. Coloca. Você está vendo o nível do brilho da sua lanterna? Talvez você não esteja nem vendo luz nenhuma, iluminação nenhuma, talvez. Você está vendo a sua tela, mas você não está vendo o poder da lâmpada que você está alcançando. Ficou bonito, né? Fica aí, segura aí. Cadê Débora?
Espera aí, gente, tá bonito isso. Vocês não estão vendo, não? Mas tá bonito. Vem aqui em cima, Débora. Depois vocês vão ver essa foto e vocês vão falar, nossa, como estava bonito mesmo. Porque nós carregamos uma luz. Você tem um Espírito Santo dentro de você, existe uma luz dentro de você. E você não vai ver o brilho dessa luz, porque é você que está irradiando essa luz. E você não vai ver o brilho. E você vai ver o outro. Mas talvez o seu brilho seja de diamante, enquanto o brilho do outro é de uma prata polida. Vocês já viram prata polida? É bonita. Você vê seu próprio rosto nela. Tirou? Pode desligar. Mas o que eu quero dizer com isso? Você tem valor. Você tem o que você precisa para viver aquilo que Deus tem para você. Então pare de olhar para o outro. Uma coisa que pode estar impedindo você de viver o propósito é o medo de errar. Onde eu trabalho na folha de pagamento do Instituto de Previdência Municipal, Macaé-Prev. Então, o meu trabalho afeta muitas pessoas. Porque se eu errar no meu trabalho, é pessoas que deixam de ganhar, deixam de receber. Então, o meu trabalho afeta. Então, eu fico naquela coisa, eu não posso errar. Mas uma vez eu errei. Gente, mas eu chorei tanto. E o meu chefe, que poderia, falar um monte na minha cabeça, ele virou e falou assim, só erra quem trabalha. Só erra quem faz. E a gente vai corrigir, amanhã vai estar entrando na conta dela, na conta da pessoa, e vai estar tudo certo. Porque só erra quem faz. Se você não viver o propósito, você nunca vai errar, mas você não vai viver. Então só erra quem faz. Pegue leve com você. Coisas que podem estar te atrapalhando de viver. O sentimento de inutilidade. A minha mala não tem nada demais. E eu lembro de uma época em que as pessoas testemunhavam. Ai, eu vivi, eu usei drogas, eu me prostituí, mas hoje eu vivo para Deus. E aí todo mundo aplaude, e é uma comoção, que vida maravilhosa. E eu lembro de uma vez minha mãe falando, então, meu testemunho não é nada, eu só nasci na igreja, fui criada na igreja, nunca me desviei, nunca cometi nenhum desses pecados, estou com Jesus até hoje. Esse é o testemunho mais impactante. Mas às vezes a gente não dá valor a eles, porque a gente olha pro uau. A gente vive em busca desse extraordinário, desse uau, dessa emoção, da flor na barriga. Mas a vida é feita do dia a dia. Você não é inútil. Há valor nas suas mãos. Há valor na sua vida. E para finalizar, a mala precisa ser usada no caminho e não dentro do seu guarda-roupa. De que adianta eu ter essa mala dentro do meu guarda-roupa? Não adianta de nada. Adianta eu ter essa mala para eu usar ela. E você tem a sua vida cheia. E Deus vai te encher mais, porque nessa noite você vai sair daqui transbordando do Espírito Santo. Mas esse transbordar precisa atingir outros. Então, a pastora Linha vai focar mais sobre posicionamento. Então eu não vou falar sobre isso aqui. Mas você precisa usar a sua vida para a glória de Deus. E para finalizar, se o pessoal pode tocar um louvor? Pode?
A Rogéria pode cantar aqui, voz maravilhosa, cheia do Espírito Santo. E uma coisa que eu quero dizer para você, que a Bíblia diz que nós nascemos para a glória de Deus. Então o seu propósito primário é glorificar a Deus. Não importa qual é a sua profissão, não importa se hoje você não está trabalhando, se você está em casa, se você está cuidando da sua filha, da sua família. Isso precisa ser feito para glorificar a Deus. A sua criação, a sua educação com seus filhos precisa glorificar a Deus. E uma outra coisa que Jesus fala em Mateus 28, 20, ele fala, olha, vocês são meus discípulos. Claro que ele fala assim, não estou parafraseando aqui. Vocês são meus discípulos. E agora vocês vão pelo mundo. Vão pregar esse evangelho, vão batizar, vão formar novos discípulos de Jesus, vão ensinar eles a guardar os mandamentos, e eu estou com vocês até o fim dos tempos. Então, qual é o outro propósito que Deus te deu? Você é um discípulo de Jesus? Amém? Vocês são discípulos de Jesus? Então, vocês são formadores de discípulos de Jesus. Pastora, sou não. É sim, porque sem querer você está formando pessoas, porque toda pessoa que ela lida com você, lembra que eu falei no início da pregação? Ela suga de você, ela puxa de você, você querendo ou não. Então o que as pessoas estão sugando da sua vida? Murmuração, reclamação, negatividade, pessimismo, pecado. Ou elas estão sugando de você vida de Deus, oração, cura. Como as pessoas veem você? Como as pessoas que lidam com você, seu marido, sua filha, seu pai, sua família, o pessoal do trabalho, as pessoas da rua onde você mora, como elas te veem? Olha, gente, eu tenho uma vizinha lá que só a graça. Ela faz eu me sentir dentro de um baile funk às vezes. Que ela bota as músicas. Aí tem uma outra vizinha, que ela é a salvação, sabe? Ela mora em cima, aí ela bota uns louvores, aí ela canta, e eu, ô glória! Talvez elas nem sabiam disso. Porque sem querer, você está transmitindo, você está iluminando, você está fazendo a diferença. Mas que diferença você está fazendo? Qual a diferença? Gente, como vocês saem para jogar o lixo na rua? Porque tem uma pessoa lá no meu prédio que sai quase que pelada. Você quase que vê tudo, assim. Bobeira, assim. Coisa pequena. Mas como você sai para colocar o lixo na rua? Isso passa. Você está passando mensagem, você está iluminando. Mas você está iluminando Jesus? Ou não? A sua luz é forte? Ou não? Mas a sua vida precisa ser para a glória de Deus, para a formação de discípulos, à imagem de Jesus. Para finalizar, eu lembro quando eu era criança, que meu pai passava pelas ruas de Macaé, e ele falava, eu profetizo que em cada rua vai ter uma igreja. Porque antigamente, era cada rua um bar. Vocês lembram disso? Cada rua tinha um bar. E meu pai passava e falava, eu profetizo que vai sair os bar tudo e vai chegar uma igreja. Cada rua, uma igreja. E agora eu te pergunto, que diferença isso está fazendo na sociedade? Que diferença? Nós precisamos fazer a diferença. Nós, eu e você, no nosso trabalho, na rua, lá fora. Nós precisamos ser a luz que o mundo precisa. E nessa noite, nessa conferência, você vai sair daqui curada, restaurada. Você vai sair daqui sem aquele peso. Talvez você entrou aqui, pode se colocar de pé. Talvez você entrou aqui com um peso de ser quem você é, um peso da sua identidade, ou um peso do seu passado, das coisas que você viveu. Talvez você chegou aqui ontem e você ainda está aqui assim hoje. Talvez você carrega fardos. Mas hoje é dia de você liberar os fardos. Abra mão do controle. Abra mão do controle. Faz assim, ó. Faz assim, abra mão do controle. Abra mão do controle.
Porque às vezes você está segurando um fardo que não é seu, porque você quer controlar aquilo que você não controla. Abra mão, abra mão. Senhor, diante da Tua presença, Pai, eu coloco as nossas vidas nas Tuas mãos. Deus, eu peço que essa ministração continue depois, quando elas saírem daqui, que o Senhor traga a memória delas, quem elas são no Senhor, que elas são filhas, que eles são filhos, que eles são escolhidos pelo Senhor para um propósito que é maior que eles são amados, que eles são especiais e que existe agora um porvir, existe agora aquilo que o Senhor quer que eles façam lá fora, que eles iluminem. Deus, cura os traumas nessa noite. Deus, toda palavra maldita que foi lançada desde a infância, nós pedimos que o Teu sangue passe pela vida deles agora e apague, tire todo o peso, tire todo o fardo, toda a nossa identidade, personalidade, temperamento seja lavado no sangue de Jesus. Deus, nós abrimos mão do controle, a nossa vida te pertence, a nossa vida é sua, que o Senhor guie nossos passos, a nossa jornada. Deus, eu abro mão, Senhor, de todo o apoio, de toda pessoa em que eu me apoiei, porque eu me apoio no Senhor, porque eu me apoio no Senhor, porque o Senhor é o meu porto seguro. Quantas vezes, querido, você coloca pessoas no lugar de Deus como seu ponto de apoio, como seu porto seguro? Ah, não vou orar não, porque eu tenho uma líder que ora por mim. Ah, eu não preciso ler a Bíblia não, porque o pastor vai ler a Bíblia no domingo. Ah, eu não preciso jejuar não, eu não posso jejuar não, eu sou bariátrica. Ah, eu não posso jejuar não, porque eu tenho problemas de saúde. Ah, Pai, Deus nos leva, Senhor, para esse lugar onde só o Senhor importa, em que nada mais importa, em que só o Senhor pode nos curar de todo problema, Deus, de toda doença, de toda dificuldade que a gente tem de viver um tempo a sós contigo. Ah, Deus, nesse mundo de tantas distrações, é difícil focar no Senhor, mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude a que possamos focar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.